Bom, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Nós estamos aqui reunidos com esse time de craques nessa tarde de quinta-feira para tratar sobre um tema que é extremamente importante no âmbito dos meios extrajudiciais de solução de conflitos, que é a arbitragem trabalhista. O tema é tão espinhoso e tão desafiador que hoje nós batemos o recorde de inscrições aqui nos webinars Camarbe regionais de Salvador. Eu queria começar o nosso evento de hoje apresentando, portanto, o nosso time de interventores ou palestrantes, convidados, portanto, e dar as boas-vindas a eles também. Está conosco hoje Ana Cristina Meirelles, que é advogada e procuradora do Estado da Bahia, é coordenadora jurídica do Guimarães e Meirelles Advogados Associados também. E também está conosco, antes disso, muito bem-vinda, Ana Cristina, muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigada, Bernardo. Prazer estar aqui também. Também está conosco Gustavo Galvão, que é sócio do Pessoa e Pessoa e mestre em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo. E tem uma nota extra aí, que é que Gustavo Galvão recentemente defendeu sua dissertação de mestrado especificamente no tema que nós vamos abordar hoje aqui. Então, ele será bastante explorado hoje, tá certo, Galvão? Bem-vindo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Bernardo. A responsabilidade agora ficou maior, né, depois da apresentação, mas, enfim, o objetivo aqui é tentar contribuir e foi um prazer aceitar esse convite com ilustres participantes e vamos tentar desmistificar um pouquinho aí os entraves da arbitragem trabalhista. A gente agradece a sua presença. Depois a gente também tem um outro Gustavo, só que esse é o Mazei, que é professor da Unifax e sócio do Calmon e Mazei Advogados. Tudo bem, Gustavo? Seja bem-vindo também. Tudo bem, Bernardo. Eu que agradeço aí a oportunidade. Aproveitando para saudar os colegas aí de evento. Professor Rodolfo, um carinhoso abraço. Maravilha. E por último, last but not least, nós temos hoje a presença ilustre de Rodolfo Pamplona Filho, que é juiz do trabalho aqui em Salvador, é professor da UFBA, professor da Unifax, é uma celebridade jurídica, né? Todos conhecem o professor Pamplona, meu querido professor, foi meu professor no mestrado, me incentivou muito a avançar na carreira acadêmica, e além disso, não é só um dos maiores juristas da sua geração, é ainda poeta, é cantor, é um showman que nós temos aqui conosco hoje. Meu querido Pamplona, seja muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Bernardo. Para mim é um prazer participar aqui desse seminário, desse webinar. Está aqui tão bem acompanhado, né, de Ana Cristina, que é alguém que é destinatário da minha mais profunda admiração. Preciso registrar, eu digo, ela foi inclusive minha advogada em um determinado processo, então eu a respeito não somente como jurista, não somente como pensadora do direito, mas também como grande profissional, alguém da minha estrita confiança. Gustavo Galvão, que é um jovem talentoso, eu já conheço muito na atuação profissional e fico muito feliz que seja aprofundando seus estudos. E Marcos, que é um talento, já atuou também no campo, atua na área trabalhista, atua na área eleitoral, é professor hoje, foi meu orientando na graduação e hoje é meu colega na Unifax, né? Todos aqui mediados por você, Bernardo, que é meu colega na Universidade Federal da Bahia. Eu tive a honra, o prazer, o privilégio de tê-lo, né, como meu aluno no mestrado, especificamente na disciplina de metodologia, numa turma inesquecível. Nós formamos lá o nosso grupo lá, o Caia Corporation, e nesse ponto eu preciso a minha enorme satisfação. Você é um dos talentos dos novos processualistas baianos e brasileiros, então estar aqui sob o seu comando é uma honra. Estou à disposição de todos e todas para tirar quaisquer dúvidas, e na hora que você mandar eu falar, eu falo. Aí, enquanto isso, eu vou desligar meu áudio, porque eu sou meio agoniado, e quando eu começo a falar, eu começo já aqui bonitinho, um bom menino, né, à sua disposição. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. Bom, então vamos começar, né? Eu queria advertir antes quem está nos assistindo que a gente dividiu o nosso evento de hoje em 4 blocos. E cada um dos convidados ficou responsável por tratar de um tema diferente.
No primeiro bloco, a gente vai explorar as vantagens da arbitragem trabalhista. No segundo, a gente vai discutir um pouco como é que está o ambiente de segurança jurídica para a utilização da arbitragem trabalhista no Brasil. Quer dizer, depois da reforma trabalhista, como é que ficou a utilização da arbitragem para conflitos trabalhistas. No terceiro bloco, a gente vai explorar um pouco o que é mito e o que é verdade em torno da arbitragem trabalhista. Eventualmente, a gente se depara com situações que nos deixam assim refratários à utilização da arbitragem para a resolução de conflitos trabalhistas. Mas a gente tem que saber se essas situações nos apresentam fatos ou fakes. Então, é isso que a gente vai pretender explorar no terceiro bloco. E no quarto bloco, a gente então vai entrar num assunto mais específico, que é para explorar a convenção de arbitragem trabalhista. Ou seja, toda arbitragem começa com uma convenção de arbitragem. Ninguém vai para a arbitragem obrigado. Então, será que para que as partes estejam vinculadas a uma convenção de arbitragem para a resolução de conflitos trabalhistas, tem alguns cuidados específicos que devem ser tomados? Então, esse é o assunto do quarto bloco. Bom, então vamos começar com o primeiro, e o primeiro tem uma pergunta dirigida já ao nosso querido Gustavo Mazei. Meu amigo Gustavo, por que alguém deveria decidir utilizar a arbitragem para resolver conflitos trabalhistas? Quer dizer, é vantajoso utilizar a arbitragem para resolver conflitos trabalhistas? Qual é a sua posição sobre isso? Mais uma vez, uma boa tarde a todos os participantes que estão aqui nos ouvindo. Bernardo, eu diria que são diversas as vantagens de se optar pelo método arbitral para a solução de conflitos trabalhistas. Eu poderia aqui começar falando das vantagens ordinárias do procedimento arbitral para qualquer ramo do direito. A própria celeridade, a possibilidade da discussão por técnicos ainda mais especializados do que simplesmente o magistrado trabalhista, que tem uma eminente formação jurídica e muitas vezes passa ao largo de formações técnicas outras, além da formação jurídica, e a arbitragem ela pode suprimir essa deficiência natural, né, do magistrado togado, né, a confidencialidade do procedimento. Né, quantas e quantas vezes na vida prática nós enxergamos e nos deparamos com alguns clientes com receio de tomar medidas diferenciadas ou até mesmo no sentido de composição, com receio de que isso se torne um vetor de proliferação de processos. Então, a confidencialidade traria esta segurança para as partes, né? E a própria flexibilidade do procedimento arbitral. Né? Mas, em relação às questões trabalhistas, nós temos ainda outros aspectos incentivadores. Primeiro, né, o que, numa realidade passada, que nós tínhamos uma justiça extremamente célere, hoje, infelizmente, nós já encontramos na Justiça do Trabalho as mesmas dificuldades operacionais que nós encontramos em todas as outras justiças do nosso sistema judiciário. Por uma questão muito específica. Não é possível, né, para um quadro, né, finito de magistrados e servidores que eles consigam atender a quantidade de demanda que se apresenta diuturnamente para o sistema judiciário nacional, para a jurisdição estatal. Então, não é mais privilégio, né, do que era a justiça comum estadual estar numa situação de muita dificuldade na celeridade que se repercute em eficiência. Quando se busca o poder judiciário, quando se busca a jurisdição, né, você busca a solução do conflito para a pacificação. E a alternativa à jurisdição estatal é a jurisdição privada, que hoje ela se materializa com arbitragem. Então, eu não tenho dúvidas de que a arbitragem trabalhista trará de volta a celeridade de outrora, que hoje já faz e já traz angústia, tanto para empregadores quanto para empregados.
eu trago também como vantagem atual a própria reforma, que em seu artigo 507 prevê expressamente a possibilidade, né, de cláusula compromissória, por exemplo, nas relações, né, de emprego em que você atinja aproximadamente salários acima de R$ 12.000, por exemplo. Mas nós temos que enxergar que o legislador constituinte originário ele já previa a vantagem do procedimento arbitral nas relações trabalhistas no que se relacionava aos processos coletivos. E quanto a isso, as vantagens são inimagináveis. Eu confesso para você, claro que aqui guardado, né, o sigilo e a ética natural, né, da profissão, que existem processos que eu comecei a atuar ainda como estagiário relacionado a cumprimento de convenções e decisões coletivos. São processos do final da década de 80 e início da década de 90, que até hoje, quase 30 anos depois, ainda estão em discussão no âmbito da jurisdição estatal. Aí eu pergunto a todos os participantes, é viável e é razoável para as partes, sejam os empregados, sejam os empregadores, suportar uma demanda por 30 anos? E aí eu finalizo no cumprimento, né, do tempo estabelecido para que a gente inicie os nossos debates, trazendo que, em relação a isso, Bernardo, um mito que existe em relação ao procedimento arbitral, que é o custo e, sobretudo, o custo inicial do procedimento arbitral, que nós não encontramos na jurisdição estatal, em relação ao processo do trabalho, ele tem que ser relativizado, porque o processo do trabalho tem um custo muito específico. Eu me refiro aos depósitos recursais, que muitas vezes demandam aproximadamente 40 mil em depósitos para que uma empresa leve este processo, né, ao TST apenas em fase de conhecimento. Apenas em fase de conhecimento. Enquanto que nós sabemos que o procedimento arbitral, apesar de estabelecer a antecipação de parte dos honorários arbitrais no início do procedimento, a finalização ela só ocorre, ou seja, o pagamento da parte final desses honorários com o fim da arbitragem. E o fim da arbitragem significa imediato cumprimento ou execução forçada. Então, os mitos, inclusive, do custo inicial maior dos procedimentos arbitrais, e efetivamente nós não podemos deixar de enfrentar esse caminho espinhoso quando estamos a discutir a arbitragem no ambiente empresarial, nós precisamos enxergar um pouco mais, né, de detalhes que talvez no procedimento do trabalho, no arbitragem no âmbito trabalhista, nós sequer tenhamos esse detalhe, porque se formos comparar, e aí eu acho que não estaríamos muito distantes, valores de depósitos recursais com honorários iniciais arbitrais, não estaríamos muito distantes. E estaríamos optando por um procedimento célere, seguro, sigiloso e composto por, pelo menos, 3 especialistas, tá? Como todos aqui sabem, um de escolha de cada parte e um por indicação da Câmara escolhida. Eu encerro essa parte inicial, devolvendo a palavra ao nosso querido mediador Bernardo. Muito obrigado. Obrigado, Mazei. Muito obrigado. Alguém quer comentar aí as posições colocadas por Mazei? Bernardo, eu gostaria de complementar as brilhantes palavras do Gustavo Mazei, trazendo alguns dados objetivos em relação a justamente esse mito do valor da arbitragem. Eu tive a curiosidade, inclusive, de buscar no site do TST
os indicadores relacionados à duração do processo. E hoje, pelos dados do TST, um processo, em média, obviamente chegando até o TST, e naturalmente processos que envolvem empregados elegíveis à celebração de uma cláusula compromissória, certamente lá chegará, indica um número de dias de 2.236 considerando a execução. A gente está falando, portanto, de 74 meses de duração. Então, além, obviamente, da celeridade, que foi muito bem apontada por Mazei, eu trago isso como também um atrativo ao próprio custo da arbitragem. Na medida em que, a se considerar 74 meses, a gente está falando em 74% só de juros, o que, obviamente, aumenta significativamente o valor de uma condenação. Isso sem contar a sucumbência, de 5% a 15%. Então, são elementos que, ao contrário do que parece inicialmente, são elementos que mitigam, de certa forma, esse mito, né? Porque são processos que, por vezes, e a maioria das vezes, chega até o TST. E, por conta disso, terá uma duração que, com isso, acarretará um maior custo, né? O maior custo às partes em relação a esse processo. Então, eu acho que não pode deixar de ser desconsiderado essa circunstância. É verdade, estamos em meio a um julgamento do STF, que está por deliberar em relação ao índice de correção e também pode refletir nos juros. Mas hoje não podemos considerar essa realidade. Então, são esses os breves comentários, porque talvez o que pareça um ponto negativo, neste momento, inclusive, de Selic a 2% ao ano, me parece que se torna um ponto positivo para as empresas. Também corroborando a fala do Gustavo Mazei, também do Dr. Gustavo Galvão, eu queria ressaltar que o aspecto da celeridade é muito importante, porque é muito importante que nós tenhamos os conflitos resolvidos. Qual é o preço do conflito não resolvido para uma empresa? O dinheiro empatado, o capital contingenciado, qual é o preço do conflito não resolvido para um empregado? E muitas vezes precisa daquele recurso, porque quando ele sai do emprego, ele quer montar um empreendimento, ele quer iniciar uma nova história de vida, um novo ciclo de vida. Então, a celeridade na resolução dos conflitos termina sendo favorável para ambas as partes. Por outro lado, a questão da confidencialidade me parece realmente uma vantagem extraordinária. Estava lendo um artigo recentemente em que o autor do artigo afirma que fez uma pesquisa entre altos executivos a respeito do seu grau de satisfação ou insatisfação com o que acontecia no seu vínculo de emprego e a sua possibilidade de ir a juízo. E muitos deles se diziam, a grande maioria, que existia alguma insatisfação com as pactuações que tinham feito com seus empregadores, mas que eles não iriam a juízo. Por quê? Eles tinham medo da exposição do seu nome, tinham medo de que, de alguma forma, ficassem marcados para isso e não gostariam de enfrentar todo o percalço do tempo que se leva a um processo no Poder Judiciário. Então, a confidencialidade, eu acho que beneficia ambas as partes também, né? Uma empresa que tem os seus conflitos revelados em público, na verdade, é uma empresa que também tem a sua marca exposta. E pode ser uma exposição muito negativa, né? No mercado hoje que a gente tem, que é bastante competitivo. Então, estou de pleno acordo com as considerações que foram faladas, né? E acredito que o procedimento arbitral traga muitas vantagens. Bem, já que eu tenho que falar alguma coisa, eu digo, há alguns anos, né, eu escrevo sobre arbitragem basicamente desde a lei da arbitragem, desde 1996, né, quando nós tivemos a primeira, que hoje tem várias redações, né, o pessoal de uma nova lei, a mesma lei, só que com algumas modificações, e desde então está dormindo lá no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema. E sempre fui entusiasta da possibilidade da aplicação da arbitragem como um todo e nas relações trabalhistas. Cheguei a fazer, inclusive, um artigo aí com o meu estimado Bernardo sobre a arbitrabilidade. E, nesse ponto, na verdade,
quando o primeiro texto que escrevi sobre isso, ainda em 96, 97, eu já antevia e digo, eu não mudei nada na opinião nesse ponto. O problema da arbitragem é um CC, não tem nada a ver com cheiro de corpo. É um CC, é custo e cultura. O custo é possível numa compreensão mais ampla, né? Quando você começa a fazer uma contabilização de todos os valores que podem ser despendidos numa via crucis do processo judicial, e é preciso entender aquela frase que eu digo há mais de 20 anos, né? O processo judicial se tornou a criação humana mais próxima do conceito de eternidade. Parece que ele não vai realmente terminar nunca. E aí, nesse ponto, é algo que, colocando na ponta do lápis, é algo que pode se verificar que eu esteja empatado ou até que seja menos custoso. Mas o problema não é esse, o problema não é o custo, né? Embora haja um custo imediato e é uma questão. O problema é a cultura, é a ideia da compreensão, porque o indivíduo é imediatista. O indivíduo pensa na resposta lá, não vai pensar no indivíduo que vai pagar alguma coisa imediatamente ou vai pagar ao final. Então, na verdade, é o desenvolvimento de uma cultura arbitral que é fundamental para pensar nisso, porque eu não tenho a menor dúvida, como entusiasta da arbitragem que eu sou, e me sinto aqui num lugar de fala diferenciado, por estar na magistratura há 25 anos, e não acho que pode ter uma reserva de mercado, né, do Poder Judiciário Estatal para a solução de conflitos. E, nesse ponto, é um caminho que se pode escolher, que é algo que existe em vários países do mundo. O problema, na verdade, muitas vezes também é na cultura do próprio Poder Judiciário, né? E aí, na minha exposição especificamente, eu vou fazer algumas ilações sobre essas questões. Mas concordo, sim, sem sombra de dúvida. Agora, sinceramente, o custo pode ser um mito. Mas, na verdade, nessa época que as pessoas falam tanto de mitos, né, as pessoas acreditam no que quer. Então, isso, acreditar no que quer, na verdade, é mais do que o dado objetivo do valor, é a questão da cultura. Maravilha. Isso já permite que a gente passe para o segundo bloco, que é justamente para tratar desse assunto, né, Pamplona? Quer dizer, como é que o estágio da cultura dentro do Poder Judiciário interfere na percepção daquele que pretende utilizar a arbitragem trabalhista e, sobretudo, sobre o aspecto da segurança jurídica. Quer dizer, tudo bem, no primeiro bloco a gente viu que existem várias vantagens para utilizar esse instituto. Mas e se eu for para encarar essa aventura aí, esse desafio? Se eu for quebrar essa cultura que é inicialmente refratária, se eu vencer esse obstáculo, o que é que eu vou encontrar no Poder Judiciário? E mais do que isso, né? Quais são as perspectivas para um futuro próximo ou breve, a partir do que aconteceu com a reforma trabalhista, inserindo lá a possibilidade especificamente de arbitragem trabalhista para demandas individuais? Beleza, meu amigo. Vou falar um pouco, então, sobre a arbitrabilidade, especificamente sobre as previsões normativas sobre a arbitragem na área trabalhista no direito brasileiro. E aqui a gente tem algumas considerações que são realmente importantes e precisam ser explicitadas dentro dessa linha. É preciso entender, na verdade, que há algumas questões, e eu volto à observação, que, na verdade, eu acabei dando um spoiler da minha exposição, quando a gente trabalha com o aspecto cultural. Às vezes eu falo isso e me sinto com lugar de fala privilegiado para falar isso aqui nesse seminário, porque não é fácil mudar a cabeça do juiz, né? Eu digo que eu sou juiz e eu convivo nisso, então não é fácil, né? Talvez, e isso a gente possa compreender, porque o indivíduo às vezes se apega a determinadas formas de decisão ou determinadas compreensões, né, que acabam gerando um voluntarismo, né, que é lamentável, porque às vezes os indivíduos não querem estudar, não querem se atualizar. E isso é difícil. Gera um fenômeno que eu, em sala de aula, critico, chamando de nostalgia da legislação revogada ou saudade da doutrina superada. O indivíduo aprendeu determinado modelo, aprendeu determinada forma, e aí continua reproduzindo isso, mesmo mudando a legislação. Muda a Constituição. Para falar um pouco de um exemplo que talvez só Bernardo possa lembrar especificamente, né? Eu, por exemplo, eu convivi na graduação com professores, né, que diziam: não ensino dano moral, porque dano moral não está no Código Civil. Mas como? Está na Constituição? Não. Não aplico. Ou não ensino divórcio porque eu sou católico e para mim o casamento é indissolúvel.
Aí diz, professor, peraí, desde 77, peraí, não, mas não. Então, às vezes, o indivíduo se apega àquilo que, jocosamente, nós chamamos aos meus entendimentos, e isso é terrível, né? Na área jurídica, é muito complicado enfrentar essa questão, Bernardo, né? Porque quando a gente quer compreender criticamente determinado instituto, a gente acaba tendo um déficit de segurança, um déficit de estabilidade. Eu estou ficando agoniado, eu acho que eu estou ficando velho, e aí essa é uma situação que quando a gente vai ficando mais velho, eu tendo trabalhado com Calmon 4 anos, aí é que eu estou mais sem pudores nenhum de dizer, mas o fato é, ensinar direito está ficando muito complicado ou virando uma brincadeira de mau gosto, porque não é possível ensinar graus de segurança para os nossos jovens e você passar 5 anos numa faculdade e perguntar alguma coisa e o indivíduo diz que a resposta é depende. Desculpa, eu não consigo entender algo que se arvora a ter uma cientificidade ou uma tecnicidade, né? Uma técnica que a resposta não depende. Não faz nenhum sentido. E quando a gente conversa com o leigo, e vocês aí têm um lugar de fala muito maior do que o meu, porque atuam efetivamente na advocacia e com a atuação também no campo da arbitragem, para o seu cliente que não é formado em direito, deve ser muito difícil entender que ele faz uma pergunta e você responde, se o juiz fizer dessa forma assim, se o juiz fizer dessa forma outra, isso depende. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo, isso é uma ausência de cientificidade e de lógica em determinados institutos. Por quê? Justamente por causa da provocação de Bernardo nesse ponto. Por que eu faço esse aparente desabafo? Na verdade, que é uma das coisas mais complicadas de se falar sobre segurança jurídica em matéria de arbitragem. Do ponto de vista de direito positivo, há espaço amplo hoje para a aplicação da arbitragem, como no passado era possível, embora sem previsões normativas tão evidentes nesse ponto. E aí, fazendo uma historinha rápida, para não estourar demais o tempo, né, a compreensão que quando nós trouxemos a previsão da lei da arbitragem genérica em 96, aí alguém diz, então é o grande marco. Bem, é um grande marco histórico, sem sombra de dúvida, em relação à diferença da matéria no CPC original de 73, porque deixou de ter homologação pelo juiz, ou seja, ficou efetivamente sintomático o artigo 18 da lei da arbitragem ao dizer que o árbitro é juiz de fato e de direito, ou seja, dentro dessa ideia, sem ausência de homologação, que era algo estranhíssimo para pensar em um prestígio da arbitragem, né? E isso, a partir de 96, fantástico. Mas perceba, a arbitragem na área trabalhista, nós já tínhamos como previsão constitucional desde 88 para os dissídios coletivos, ou seja, já havia algum campo de atuação. E pós 1996, para a lei de arbitragem, nós passamos a ver outras formas. Na verdade, para ser mais honesto e assim, mais rigoroso do ponto de vista histórico, antes mesmo da lei da arbitragem, já havia a menção na própria lei de greve, a lei 7783 de 89, utilizando a expressão da época, laudo arbitral, e não sentença arbitral, como é a partir de 96. Né? Às vezes você vê um resquício de uma saudade da legislação revogada, né? De uma nostalgia da doutrina superada. As pessoas ainda, de vez em quando, chamam laudo arbitral, que era algo que não poderia ser proscrito da nossa prática desde 96, mas tudo bem, a gente entende. É preciso entender que, nesse ponto, nós vivemos isso na lei de participação nos lucros, na lei dos portuários, ou seja, havia previsões, mas sempre relacionadas a soluções coletivas, ou seja, para discussões do negócio. No campo individual, nós não tínhamos uma previsão legal específica para as relações de trabalho, senão a genérica da lei de arbitragem de 96. E aí o que é que acontecia? É o momento que você vai entender por que eu fiz questão de fazer aquela ilação com a desabafo inicialmente. Por quê? Porque se nós tínhamos uma previsão genérica de uma forma de solução alternativa de conflitos em que tivesse garantida a autonomia da vontade, e aqui tem que fazer a resposta. Minha postura aqui é realmente ser crítico e ser alguém que é um entusiasta da arbitragem,
mas não entusiasta da falta de vergonha. Porque é preciso dizer isso, digo a quem que doa, a quem doer. A verdade é essa, que muito do desserviço para a construção de uma cultura arbitral se deu pela falta de vergonha de determinados empresários que queriam utilizar a arbitragem para zerar passivo. Ora, eu sou juiz desde 95, a lei é de 96. Eu me lembro a rodo principalmente aqui na região de Lauro de Freitas, de empresas que não queriam mais homologar a rescisão do contrato de trabalho e faziam uma espécie lá de compromisso arbitral em contrato de adesão. E aí o árbitro dizia, nesse ponto o débito é de R$500, R$1.000, ponto, acabou. Compressivamente, sem nenhum tipo de fundamento. Isso é falta de vergonha. Isso é falta de vergonha. Isso é um absurdo. É para se denunciar no Ministério Público. É para poder caçar registro dessas criaturas que faziam mau uso da arbitragem. E isso é aquilo que faz. O hábito do cachimbo deixa a boca torta e quem nunca comeu mel, quando come, se lambuza. O que é que aconteceu? Exatamente. De tanto ver distorções, já se começou a ter uma resistência no próprio Poder Judiciário, que eu digo absoluta liberdade. Esse pessoal da falta de vergonha, olha, eu declarava nulidade de, entre aspas, sentença arbitral a rodo, sem medo de ser feliz. E se acontecer de novo numa situação como essa, de falta de vergonha, mesmo em 2020 eu farei da mesma forma, porque eu não estou aqui para tolerar esses absurdos. Mas isso acabou gerando uma resistência, como determinadas instituições, como cooperativas de trabalho no Brasil. Né? Cooperativa de trabalho, se você me mostra alguém da área de direito de trabalho e diz sou contra a cooperativa, eu lhe mostro um imbecil que não sabe de direito de trabalho. Porque cooperativa de trabalho são formas alternativas de produção e renda estimuladas pela OIT. O problema é que no Brasil, um instituto muito importante era distorcido e aí a gente não tinha cooperativa. Tinha fralda operativa, gata operativa, laranja operativa. E foi o que aconteceu em 96 com a lei de arbitragem, nas primeiras tentativas de aplicação na área trabalhista. E eu digo com liberdade, eu tenho isso como juiz. E aí o que aconteceu? Criou-se a resistência cultural. E aí o que é que acontece? Aí já tem o outro lado da moeda. A distorção sobre a compreensão do direito do trabalho. Nós tínhamos, Américo Plá Rodrigues escreveu no início do século XX um clássico sobre os princípios do direito do trabalho, estava lá enunciado aí na ideia de renunciabilidade dos direitos, que é básico, é fundamental, é fulcral, é algo que inclusive se espraia para o campo de outros sistemas de tutela de vulnerabilidades, quando a gente pensa para relações de consumo ou outras modalidades, mas aí as pessoas já começam a querer tornar o princípio algo hiper, mega, blaster, poderoso, ômega, e aí a irrenunciabilidade virou para alguns indisponibilidade. E aí, meu Deus, aí começa a distorção. Por quê? Porque eu vou contar a história mesmo. Foi aqui na Bahia, a Bahia, lamentavelmente, foi o berço do leading case negativo sobre arbitragem no TST. Por quê? Posso até dizer o nome do juiz, não tem problema nenhum, tá todo mundo aqui, ninguém fez nada de errado, não. Mas o que acontece? Um determinado banco elege um órgão arbitral, ou seja, não era uma arbitragem ad hoc, era uma arbitragem institucional, né? Vou evitar dizer o nome, né? De um órgão arbitral respeitado, presidido, inclusive, por uma juíza do trabalho aposentada, e algo que, para um alto diretor de um determinado banco. E aí eles vão tentar resolver isso rápido, vamos. Resolver isso rápido, vamos lá, beleza, beleza. Vamos. Fizeram lá o procedimento arbitral, proferiu sua decisão, inclusive com a previsão específica de uma determinada complementação, aquela situação parecida com embargos declaratórios que tem na arbitragem, inclusive com um complemento do valor fixado. E olha o que é sensacional, Bernardo. É porque eu estou contando história, não sou testemunha. Eu sou testemunha da história, não estou contando história. Eu sei isso, eu vi o processo. E aí o que é que o indivíduo está lá? O indivíduo ele que provocou, autoempregado,
Depois ele vai para o seu trabalho dizendo, não, eu fui forçado a fazer a sentença. Autoempregado. E aí o que aconteceu? Para falar bem do meu ramo prejudiciário do seu trabalho, caiu aqui vou dizer o nome da vara, né? Caiu aqui e colega, evidentemente, disse, mas falta de vergonha. Porrada. CREO Velocidade 5 condenou o reclamante em litigância de má-fé, evidentemente, deu validade à arbitragem. Subiu para o TRT daqui, CREO Velocidade 5 de novo, confirmou a validade da arbitragem. Sobe para o TST, chega lá no TST, e aí aquele discurso de indisponibilidade, de ausência, de previsão legal, e foi construído o precedente, que aí Gustavo pode brigar, dançar aqui, que ele domina essa matéria aí, vai falar, mas que Bernardo também conhece muito bem, todos aqui conhecem, Gustavo também fazer, a situação que o TST lá decidiu, não vamos dizer o nome do ministro, porque ainda está nativo, dizendo que era indisponível, não podia, e aí ficamos com um indicase negativo sobre a aplicabilidade da arbitragem. Mas perceba, o norte normativo mudou. O norte normativo é após a reforma trabalhista. Não sou simpático à reforma trabalhista, entende? Há muitos aspectos que foram evidentemente de revanchismo em função desse discurso do ódio que está no Brasil instalado desde as eleições de 2016. Né? Na parte de direito material, inclusive, a reforma trabalhista é muito ruim no que diz respeito aos avanços. Mas na parte processual, e eu não sou mortadela nem coxinha, tá? Eu só não sou pamonha, que é quem não quer estudar, entende? Então, o que é que acontece? Nessa circunstância, vem a reforma trabalhista e traz aspectos que são muito positivos. E é claro que as pessoas têm essa coisa partidária. Como é que você fala bem, que você fala mal da reforma trabalhista, não sei o quê? Não, porque na parte ruim, eu falo que é ruim mesmo. E na parte que é boa, eu tenho que falar que é boa. Ou algum imbecil, como pode achar que é ruim contar prazo em dia útil. Né? Então, que foi a reforma trabalhista, já que o pessoal não queria aplicar lá na instrução normativa. Então, é lógico. É claro que na questão da desconsideração da personalidade jurídica, da inversão, há vários aspectos que são positivos. E eu digo que a ideia da possibilidade da inserção da cláusula compromissória, especificamente nesses autoempregados, vamos chamar nessa expressão marqueteira de hipersuficientes, né? É algo que é útil. Eu confesso que eu preferia o projeto anterior, que lamentavelmente foi vetado pela ex-presidente, né? Com aquela situação sobre autoempregado, cargo de gestão e por iniciativa do empregado. Me parecia muito melhor. Nesses períodos de abuso de poder econômico, em que você não pensa na iniciativa do empregado, mas assim a sua concordância, muitas vezes isso pode eventualmente ser objeto de distorção. E eu estou falando porque eu sou entusiasta da arbitragem, mas eu não sou cego. Eu posso ser cego para falar do meu Bahia. Aí eu sou. E perdeu ontem, tem problema. Mas é meu Bahia, eu falo. Mas perceba, para a arbitragem, eu tenho que falar com o olho crítico de quem é um entusiasta e que pode haver distorções. Eu acho que aí pensando, eu sei que já estourei o tempo, mas preciso dizer que, pensando nos empresários, pensando nos entusiastas da arbitragem, o cenário hoje é muito mais favorável para a aceitação da arbitragem, para o reconhecimento da arbitrabilidade, quase que não sai, está no quadro trava-línguas, arbitrabilidade dos conflitos trabalhistas, por causa da previsão. Mas ela tem que ser interpretada nesse sistema de construção de uma cultura arbitral, sabe, de forma bem restritiva, ou seja, nos estritos limites. Eu não ousaria, e eu não tenho nenhum problema do ponto de vista dogmático, que se pudesse ir além da previsão. Mas, pensando em segurança, pensando naqueles... vá nos estritos limites, porque este é um caminho que se mostra ao viçareiro para, aí sim, a construção de uma cultura arbitral. Então, parece-nos que, no estado de arte, hora presente, este é o melhor caminho para a construção. E depois,
com o tempo, se mudar, mas sempre prestigiando. Para mim é muito importante, Bernardo, eu já estourei o tempo, vou estourar de vez, né? Bernardo, dizer aqui que é muito importante participar de um evento, de uma instituição séria como a Câmara de Arbitragem aqui, como a Camargo. Eu preciso dizer isso. Sabe por quê? Porque, velho, eu estou há tanto tempo na área jurídica e eu sou o cara que topa tudo, que não tenho vaidade, então eu quero fazer aqui. As pessoas me chamam, já me chamaram, sabe, para falar sobre arbitragem em determinadas situações, sabe, vou usar a expressão baiana, cacete armado, em que o indivíduo visivelmente queria ir naquela situação anterior de simplesmente zerar passivo, de pensar a arbitragem como forma de zerar passivo. Para isso, meu amigo, vai ter a minha mão pesada. Meu amigo Gustavo aqui estava brincando nos bastidores sobre o boxe. Nesse momento, eu não tenho direto cruzado do gancho até derrubar. Por quê? Porque aí é algo que não pode ter o prestígio da sociedade. Instituições sérias como a Camargo, com profissionais sérios como vocês, é algo que tem orgulho de algum entusiasta da arbitragem ver um estudo sério dessa forma. Muito obrigado, estourei o tempo, mas aí já dei meus recados todos, aí fica mais fácil. E aí depois só dou pitaco quando vocês precisarem. Se quiser, eu fico caladinho, seria um bom menino, quietinho aqui, esperando o campo de atuação. Maravilha, meu amigo, maravilha. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, realmente, né? A arbitragem é boa desde que a gestão da arbitragem seja responsável, ética e qualificada. Se a gente não tiver essas características, aí o Poder Judiciário realmente é uma alternativa muito melhor. Então, cabra bom é bom, esse cabra é bom, tenho orgulho desse cabra. Então, a Camargo chega em Salvador, eu acho que entregando essa mensagem, e a prova disso são os profissionais que se agregaram em torno do projeto, alguns dos quais estão nos honrando com a presença hoje. O espaço está aberto para vocês comentarem a fantástica resposta do nosso amigo Pamplona. Bernardo, por favor, doutora Ana. Não, doutor Gustavo, não, vamos. Veja só, dentre as tantas coisas maravilhosas que eu aprendi ao longo da minha vida acadêmica no professor Rodolfo Pamplona, a provocação e a inquietude é uma delas. Eu vou apenas fazer uma sugestão e uma provocação para todos, né? Já que ele fala no problema da cultura, né, arbitral, e ele bota a responsabilidade sim onde ele tem que colocar, né, que é no segmento empresarial, de fato. Mas o segmento empresarial já está entusiasmado com a arbitragem há muito tempo, tá? E eu vou chamar para a cultura pop agora, né? Porque tudo que é muito moderno, que é tudo muito prático, tem essa visão da cultura pop, né? Então, eu diria que eu faria um convite, um desafio para a cultura pop da arbitragem, para um segmento que precisa, sobretudo pós-reforma trabalhista, de um incentivo de caminho para voltar a ser importante para a classe empregada. E eu falo aqui, são os sindicatos. Há uma necessidade efetiva de um envolvimento muito grande da classe empresarial, mas nós precisamos mostrar aos sindicatos, sobretudo aos sindicatos que representam os interesses dos empregados, de que este pode ser um caminho muito bom para que ele volte a trilhar um protagonismo na cena laboral. Um protagonismo que eles estão a reclamar, que está sendo diminuído com a reforma trabalhista. Quando a reforma trabalhista ela ataca especificamente uma linha de financiamento sindical. O sindicato, então, ele só foi existia... meu aluno, viu? Foi meu orientador. O cabra é bom também. Ele só existiria como forma de arrecadação? Não. Olha um caminho fantástico para o protagonismo da entidade sindical com possibilidade de um financiamento, e aí eu lhe digo, muito melhor do que aquele que foi regulamentado de forma diferente com a reforma. Então, eu só devolvo essa provocação, como sempre gostei de ser provocado pelo professor Rodolfo Pamplona ao longo desses mais de 25 anos de convivência, e não devolvo para ele, eu devolvo para todos os participantes. Muito obrigado. Bem, falar depois de Rodolfo é difícil, né? Porque ele fala tudo e mais um pouco, e fala de forma brilhante, ilustre,
e ele aborda de forma completa o assunto. Então, um prazer enorme, mas muito difícil a tarefa de falar depois dele, né? Então, assim, apenas 2 comentários corroborando o que ele falou, que ele estava falando das más práticas que levaram a esse preconceito na utilização da arbitragem. E aí eu lembro também que é uma prática que também acontece no Poder Judiciário, embora exista um controle mais imediato por parte do Poder Judiciário, que são as conhecidas lides simuladas, né, Rodolfo? Então, assim, é muito comum se ver pessoas indo à justiça, fazendo de conta que existe um litígio para justamente zerar o passivo, né? Felizmente, a gente tem o controle, né? Tem pessoas como você, juízes como você, que não permitem que isso vá adiante, né? E aí a gente tem que abrir esse debate aqui para não permitir também que esses fatores desestimulem as pessoas a procurarem nem arbitragem, nem o próprio Poder Judiciário, né? Agora, um dado positivo aqui que eu trago para a gente ficar um pouquinho mais animado, porque diante da jurisprudência que ele falou, que de fato a jurisprudência atualmente ela não é favorável à jurisprudência do TST, como ele falou, à arbitragem trabalhista, mas isso não obstante, além da expectativa de que isso possa mudar em face do cenário pós-reforma, mas isso não obstante, eu tive acesso a um artigo do Conju, em que ele traz o dado publicado pelo CONIMA, no sentido de que de 300 mil arbitragens trabalhistas, apenas 1% terminou sendo anulada pelo Poder Judiciário. Então, é um cenário assim, positivo e mais animador, né? Diante eu do profetizo que o TST vai mudar, vai mudar. E a minha... essa moça aí é um talento. Ela olha só, ela, se fosse uma luta de boxe, ela é pequenininha, nós 4 enormes, a gente apanhava tudo. Ela é a minha advogada, rapaz. Essa moça é danada. E eu digo, vá tranquilamente. Né? Eu não tenho a menor dúvida que a jurisprudência vai lá. Pelo menos a composição do TST hoje, né? E todos os horizontes levam a crer que vai haver uma mudança. O leading case, a diretriz da jurisprudência do TST nesse ponto, está baseada em premissas legais anteriores. Desculpa aqui, que eu vou terminar porque eu não tenho man interrupting, não. Não, mas era isso mesmo que eu queria falar, né? E a gente procurar instituições sérias para administrar o nosso procedimento arbitral, eu acho que é de suma importância. E eu acho que a gente precisa publicizar quais são essas instituições sérias, porque eu acho que a partir do momento em que se verificar que é um procedimento que vale a pena, é vantajoso, e que existem profissionais sérios que atuam, eu acho que a gente vai para diante, vai para frente, e é um caminho sem retorno. Eu vou tentar acrescentar alguma coisa, mas com a missão difícil, né? De tão ricas as proposições. Mas você ficou para o final porque você é o homem da dissertação da arbitragem. Então, nós somos aqui o aperitivo, você é o prato principal. Brilha aí. Que responsabilidade, mas vamos lá. Eu queria só pontuar uma observação importante do Dr. Gustavo Mazeu em relação à participação do sindicato. Eu acho que sim, é viável, eu acho que o sindicato esse tipo de possibilidade de solução alternativa e, com isso, trabalhar também, eventualmente, na chancela dessas cláusulas compromissórias, justamente para, eventualmente, afastar qualquer e todo risco relacionado a essas convenções. E apimentando um pouco o debate, e já trazendo outra possibilidade de sindicato, será que até para os empregados em geral, uma cláusula compromissória com a chancela do sindicato não seria igualmente válida, já que neste momento a mitigação da vulnerabilidade estaria presente, já que não poderia se dizer, em rigor, que existiria um vício da vontade do empregado que está assistido pelo sindicato? Isso é apenas uma provocação e com o intuito de dizer que, de fato, o sindicato pode ter uma contribuição muito importante também nessa seara. Eram essas breves observações sobre o tema. Maravilha, meus amigos. Vamos, então, ao terceiro bloco. E, no terceiro bloco, a gente vai explorar algumas questões que, eventualmente, se colocam como obstáculos para a utilização da arbitragem no âmbito dos direitos trabalhistas. E aí eu vou perguntar agora para a Ana Cristina. Cristina,
Você acha que existem mitos em torno da arbitragem trabalhista? E como superar esses mitos? O que é verdade dentro desse ambiente de questões que eventualmente se levantam contra a arbitragem trabalhista e o que é real? Pois é, então, diante de tudo aqui que já foi dito, né, alguns mitos que eu imaginei de tratar aqui com vocês, que de fato eles existem e eles desestimulam a ida das pessoas à procura do procedimento arbitral. O primeiro deles foi falado por Rodolfo de uma forma muito, muito clara, que diz respeito ao mito da indisponibilidade absoluta dos direitos trabalhistas. Então, sob o argumento da indisponibilidade absoluta, barra-se a arbitragem. Mas aí a gente vê que o próprio arcabouço normativo do processo do trabalho começa a desconstruir esse mito. Quando a gente vê que a conciliação, por exemplo, é uma prática no processo do trabalho, inclusive como requisito de validade do próprio processo do trabalho. E a gente vê que a conciliação, ao longo da história, ela tem logrado êxito e tem tido resultados muito positivos. O CNJ publicou, tem mais ou menos umas 2 semanas, o CNJ em números, onde ele traz os dados todos da justiça, dados super importantes. E no ano base 2019, a média de conciliações nos tribunais regionais de trabalho foi de 39% apenas no processo de conhecimento. Tem tribunais que chegam ao índice de 46% de conciliações. Então, isso revela que, na verdade, a conciliação, que é um método de autocomposição, é válida, é praticada e tem resultado no processo do trabalho, desconstruindo um pouco desse mito da indisponibilidade absoluta dos direitos trabalhistas. E aí, no cenário da reforma trabalhista, a gente vê uma série de normas que terminam valorizando a autonomia da vontade do empregado e possibilitando que Então, a gente tem, por exemplo, a norma do parágrafo único do artigo 444 da CLT, que trata, como o Rodolfo falou, do que se costumou falar do empregado hipersuficiente, aquele empregado que tem um diploma de nível superior e ganha mais de 2 vezes o teto da Previdência Social, hoje daria em torno de R$12.200, mais ou menos. Então, ele pode fazer livres pactuações a respeito do seu contrato de trabalho, obviamente que respeitada a ordem mínima garantida, as normas de proteção, as normas das autoridades públicas. Nós temos também a possibilidade de transação extrajudicial, que hoje se tornou uma prática corrente e séria. Pode ser que existam transações extrajudiciais que não sejam sérias, mas eu tenho tido a oportunidade de trabalhar e de ter contato com transações absolutamente sérias. Eu e meu cliente entramos em contato com a outra parte e o advogado dele. A gente senta na mesa, a gente ajusta condições, a gente redige o termo de transação extrajudicial e a gente leva para o juiz homologar. Então, foi um procedimento previsto de jurisdição voluntária pós-reforma, que também vem a desmentir esse mito da indisponibilidade absoluta. A gente teve a possibilidade de empregado e empregador romperem mutuamente o contrato de trabalho. Antigamente, ou era despedida ou era o pedido de demissão, mas as partes não poderiam combinar de romper aquele vínculo mutuamente, então a reforma trabalhista também trouxe essa possibilidade. Além de outras, como a quitação anual, com assistência do sindicato, plano de demissão voluntária incentivada. Então, foram diversas normas que, além, claro, o principal de todos que a gente está aqui tratando, o artigo 507A, que trouxe a previsão expressa da arbitragem, mas uma série de normas que levam a gente a desconstruir esse mito da indisponibilidade absoluta. Mito esse que está ligado ao segundo deles, que é o mito da hipossuficiência eterna do empregado. Ninguém tem dúvidas de que o empregado ele está, de uma certa forma, numa situação de sujeição em determinadas situações e observados determinados requisitos, mas não são todos que estão dessa forma. Então, inclusive, antes da reforma, a jurisprudência trabalhista já vinha reconhecendo como válidas as manifestações de vontade dos autos empregados. Então, tive acesso a inúmeras sentenças trabalhistas e decisões dos tribunais que reconheciam, como até Rodolfo trouxe aqui a situação desse auto empregado, reconheciam como válidas as manifestações de vontade daquele auto empregado, mesmo sem o panorama da reforma trabalhista. Então, na verdade, a hipossuficiência eterna desse empregado
se trata de um mito que ela precisa ser desconstruída. Acho que o terceiro mito vem muito daquilo que Rodolfo falou, dessa má prática a respeito da arbitragem. Então, a gente criou-se um mito de que o juiz é sempre imparcial e de que o árbitro é sempre parcial. Mas por quê? Isso é um mito, não existe uma base teórica para que a gente possa chegar a essa conclusão. O juiz está sujeito a normas de imparcialidade, assim como o árbitro. Inclusive, o árbitro está sujeito a um dever que se chama dever de revelação. Ele tem que revelar qualquer circunstância que possa colocar em dúvida a sua posição perante uma das partes no procedimento arbitral. E as partes devem apreciar aquela circunstância livremente e todos devem decidir se aquele árbitro ali é de confiança e se ele deve prosseguir. Então, são pessoas humanas, juízes e árbitros, né? E como pessoas humanas existem os bons juízes, os maus juízes, existem os bons árbitros, existem os maus árbitros. Então, não acredito que a gente deva colocar como regra que os árbitros são sempre parciais, serão sempre tendenciosos e, por isso, não vale a pena o procedimento arbitral. Aí a gente vai para o outro mito, quarto mito, já daqui a pouco já estou terminando, não vou estourar meu tempo, no sentido de que as decisões nos processos arbitrais seriam sempre desfavoráveis ao trabalhador. Também não é verdade. Por que seria verdade? Na verdade, tanto no processo judicial como no procedimento arbitral, existem normas que devem ser respeitadas, o conflito deve ser analisado à luz da norma que rege aquela determinada relação jurídica, e o juiz e o árbitro, eles vão decidir à luz da prova dos autos. Então, não existe por que dizer que a decisão da arbitragem será sempre desfavorável ao empregado e a do juiz será sempre favorável, né? E, por fim, eu acho que esse talvez seja um dos mitos que a gente precise trabalhar mais para desconstruir, que é o mito de que a arbitragem ela só poderia ser utilizada em grandes lides que envolvem valores muito elevados ou de natureza muito complexa e que só uma elite que teria acesso a esse tipo de resolução de conflitos. Na verdade, trata-se de um mito também, talvez um mito que tenha advindo da forma como a arbitragem se inseriu na nossa história nacional e de como ela foi sendo utilizada, porque ela, de fato, começou a ser utilizada para grandes conflitos, envolvendo grandes empresas, envolvendo grandes causas. Mas a gente tem hoje um cenário que permite a gente dizer que a gente pode fazer arbitragem com conflitos menos complexos. A gente tem instituições sérias, como eu disse, como a Camarbe, por exemplo, que tem regulamentos específicos de arbitragens mais baratas. Inclusive, existe um regulamento específico da arbitragem trabalhista com um custo menor. A princípio, o regulamento sugere que seja um árbitro único, que barateia o procedimento, salvo se as partes escolherem contrário, né? Então, eu acredito que são mitos, e eu acho que esse debate aqui, nesse momento, vai permitindo que a gente vá desconstruindo e a gente possa, de alguma forma, tornar mais acessível esse meio de resolução de conflitos, que, sem dúvida nenhuma, é mais vantajoso para todo mundo, né? Tanto para empregado como para empregador. Então, eram essas breves palavras que eu tinha a falar. Excelente. Obrigado, Ana. De fato, você tocou aí uma série de pontos relevantes e é muito importante que as pessoas notem que a reforma trabalhista, de fato, deu um novo ambiente de trabalho para as câmaras de arbitragem e mediação. E elas estão atentas a esse movimento e, exatamente por isso, criam normas específicas para promover uma adaptação dos procedimentos desenvolvidos no âmbito da arbitragem aos conflitos que aparecem. Então, se a gente está tratando de arbitragem trabalhista, é claro que eu preciso ter uma adequação desse procedimento para a realidade dos conflitos de trabalho. Então, é muito importante notar, e aí eu vou puxar um pouco da fala do Mazei no início, que uma das coisas mais importantes que a arbitragem oferece é a flexibilidade procedimental. Então, a gente consegue atacar essas questões e esses mitos, muitos deles, através dessa característica, né? Era só um brevíssimo comentário, porque minha posição aqui é de mediador, mas é realmente porque a fala de Ana me acendeu aqui uma série de alertas que eu acho que são importantes de serem pontuados. Abro, então,
para que os nossos convidados comentem a resposta oferecida por nossa querida colega Ana Cristina. Bernardo, eu queria destacar talvez o mito que mais me amedronte até hoje, que é a questão realmente do posicionamento, que hoje ainda até se tem em relação à indisponibilidade do direito. Uma visão, com todo respeito, ao meu entender, reducionista da questão, sobre a questão. Então, se desconsidera por completo os próprios efeitos que advêm da violação do direito trabalhista, que, sem dúvida nenhuma, reflete em pecúnia. Quer dizer, isso é desconsiderado por completo e numa visão extremamente, absolutamente reducionista, né, como um fundamento único de se tratarem de direitos disponíveis, invalidam, né, ou por hora, até então, tem invalidado sentença arbitrais. Eu gosto muito da doutrina da italiana, né, Luisa Galantino, que diferencia bem isso, o momento genético e o momento funcional do direito. Então é importante que, de uma vez por todas, se abram os olhos para essas circunstâncias. A gente não está falando, por mais que, do ponto de vista abstrato, os direitos trabalhistas, né, como fonte de direito subjetivo, possam ostentar, ainda que de forma controvertida, a característica da indisponibilidade, não no seu momento funcional, ou seja, a partir da violação. Então, quer dizer, e aí trago, inclusive, e lembro, um trecho importante da sua dissertação de mestrado, Bernardo, que eu até citei na minha também, que traz que a própria legislação estrangeira está reavaliando o critério de arbitrabilidade objetiva e afastando esse requisito de indisponibilidade, de disponibilidade do direito, né? Então, concentrando apenas na questão da patrimonialidade, ou seja, um critério objetivo. É possível se transacionar sobre aquele direito, então é possível se fazer arbitragem sobre eventual conflito que daí decorra. Então, acho que, de uma vez por todas, é importante que se abram os olhos para essa realidade, como bem apontou a doutora Ana Cristina. Não fosse isso, não existiriam as inúmeras de diversas transações no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, essa foi a pequena contribuição diante de fato dessa circunstância, desse mito que ainda me atormenta, em face de uma realidade ainda jurisprudencial. Bernardo. Pois não, Mazei. Em relação a todos esses mitos, eu agora me referia rapidamente ao outro ser, o custo, né? E dentre as tantas críticas que foram feitas à reforma trabalhista, né, tem uma que efetivamente eu acho que é indiscutível. Foi a forma acelerada e pouco debatida com os atores, né, da cena Capital Trabalho na reforma. Então, eu não sei dizer se foi buscando isso ou não, mas tem um aspecto da reforma que vem de encontro a tudo aquilo que nós estamos pregando aqui na desmistificação de alguns aspectos da arbitragem, que é em relação à sucumbência. Perceba-se que aquele aspecto de que a arbitragem traria a obrigatoriedade também do empregado, né, de arcar com honorários arbitrais, porque não existe a possibilidade de uma arbitragem gratuita, né? Hoje, a Justiça do Trabalho caminha para uma realidade de honorários sucumbenciais, né, que pode trazer, e já está trazendo a realidade, de empregados, né, que têm parte das suas demandas sucumbidas, tendo que pagar, inclusive, olha só, com bloqueio de 20% dos seus atuais salários, né, os honorários sucumbenciais de advogados que venham a ter tido honorários deferidos em processos que esses empregados, então, reclamantes, perderam seu trabalho. Então, até isso está servindo. Da mesma forma que você vai pagar e vai ter um custo de honorários arbitrais, você vai ter um custo de honorários lá, pela denominação sucumbencial, né, na Justiça do Trabalho. Então, assim, há uma confluência, né, de vibrações positivas para que efetivamente caminhemos para um novo cenário
na arbitragem no âmbito trabalhista. Essa é toda a minha esperança, toda a minha fé. Eu subscrevo aí o que Mazei falou. Eu acho que, pensando objetivamente, acho que talvez a compreensão para a construção de uma cultura que já poderia existir passa nesse ponto, talvez, pelos riscos da sucumbência do que tem se visto na prática para mostrar do mito aí, bem trabalhado aí por Ana Cristina na parte do custo. Obrigado a todos. Isso nos leva ao quarto bloco. E no quarto bloco, a pergunta é direcionada primeiro para Gustavo Galvão. Meu caro Gustavo, a gente sabe que, e aí eu já mencionei isso também mais cedo, que para a gente pensar em arbitragem, a gente só pode pensar em arbitragem pensando também em autonomia privada. Quer dizer, eu só posso submeter alguém à decisão de um árbitro se essa pessoa quiser. E o instrumento pelo qual a pessoa demonstra essa vontade é a convenção de arbitragem. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso com a gente. Quer dizer, no campo trabalhista, existe algum pormenor que precisa ser observado no momento da celebração da convenção de arbitragem? Comenta aí esse tema para a gente, por favor. Tá bom, Bernardo. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser mais prático possível nesse momento. Tá? E até também vendo que existem duas perguntas relacionadas ao procedimento em si, no chat. Tá? Então, vamos lá. O que a lei trabalhista previu? A possibilidade de uma cláusula compromissória, ou seja, as partes pactuarem em se submeterem a eventuais e futuros litígios, aí pode ser no momento da contratação, ao longo do contrato, a arbitragem, renunciando, portanto, à jurisdição estatal. Tá? Então, obviamente, que em face disso e em face da presumida, ainda quando se tratem de, entre aspas, hipersuficiência, mas da presumida vulnerabilidade, temos sim que nos cercar de alguns cuidados, sobretudo para evidenciar a rigidez na manifestação da vontade. Tá? Mas vamos lá, antes até, já falando um pouquinho de procedimento e falando, teorizar um pouquinho, a lei 9.307 traz os requisitos essenciais que devem constar numa cláusula compromissória. Está lá no artigo 10º. Com esses requisitos, a cláusula compromissória pode ser, é válida, e a parte interessada pode direta e imediatamente deflagrar o procedimento arbitral. Isso é o que se chama na doutrina de uma cláusula cheia, quando existem esses requisitos na cláusula compromissória. Por outro lado, algumas cláusulas compromissórias, em que não ficam ali consignados todos os requisitos formais constantes na cláusula 10ª, carecem, portanto, de elementos a viabilizar o início da arbitragem pelo interessado. Isso traz um inconveniente muito grande, a partir do momento em que pese aquela cláusula ter efeitos, ou seja, obrigar as partes à resolução do conflito pela arbitragem, a parte interessada não vai poder iniciar o procedimento de forma imediata, justamente por conta das lacunas que existem naquela cláusula compromissória. Tá? Em resumo, concluindo, obviamente, que a cláusula compromissória deve obrigatoriamente ter aqueles elementos constantes no artigo 10º, sob pena de ter que se adotar procedimentos extrajudiciais e até mesmo judicial para complementar essa cláusula, o que, obviamente, não é o que ninguém quer. A arbitragem tem justamente o intuito de dar celeridade. Não existindo esse ajuste, a parte interessada terá que notificar extrajudicialmente a outra parte para que complemente consensualmente. E, se não for possível, a parte interessada terá que ajuizar uma ação, que é a ação de execução de cláusula compromissória, execução específica de cláusula compromissória, para que o juiz, e aí, neste caso, se for um conflito trabalhista, o juiz trabalhista venha a tentar conciliar com as partes e, se não houver conciliação, determinar e complementar aquela cláusula compromissória.
Moral da história, é muito importante, de fato, que a constituição dessa cláusula conste esses elementos essenciais e, de preferência, já indique uma câmara arbitral. Por quê? Obviamente, você não vai precisar, numa cláusula compromissória, discorrer sobre o procedimento arbitral, na medida em que este procedimento já está regulado no regulamento da Câmara Arbitral. Então, esse é o primeiro ponto. A cláusula compromissória deve conter os elementos do artigo 10º e, preferencialmente, já apontando a uma Câmara Arbitral, que seria uma arbitragem institucional. Tá? Um outro ponto, que tem muito a ver justamente com a manifestação da vontade do empregado, é a forma que se constitui, que se celebra essa cláusula compromissória. Recomendamos, nesse caso, a disciplina do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem, que trata dos contratos de adesão. Justamente porque esse artigo prevê uma hipótese de que o celebrante, o contratante, vai ali, ao menos se presume que ele teve ciência clara do seu conteúdo. E o que é que diz esse artigo? Olha, a cláusula arbitral, nessa hipótese de contrato de adesão, e recomendamos que assim seja feito num contrato de trabalho, deve constar em um instrumento separado, próprio. E, eventualmente, se constar no próprio contrato de trabalho, a cláusula arbitral deve estar em negrito, destacada, e constar a assinatura ao lado do seu conteúdo, justamente para ficar evidenciado a da manifestação da vontade. Tá? Então, recomendamos que seja feito dessa forma para evitar eventuais alegações de vício de consentimento. É um reforço à tese de que não houve vício de consentimento. Por fim, o que podemos destacar também, não como um requisito obrigatório, seria a declaração da responsabilidade sobre o pagamento, como o doutor Gustavo Mazei bem falou, hoje ainda é um mito, do pagamento dos custos da arbitragem e dos outros. É importante que no instrumento já conste isso, para que o empregado não seja pego de surpresa. A gente sabe que a Justiça do Trabalho, em rigor, não demanda o pagamento de custas antecipadas de preparo. Então, para até imbuído na boa-fé, é importante que a empresa já conste ali a responsabilidade de cada um. E também, sou muito simpático com algumas cláusulas, inclusive que existem alguns modelos de câmaras arbitrais que assim já sugerem que para determinado limite do valor do conflito, que o próprio empregador adiante o pagamento das custas relacionadas ao procedimento arbitral e dos honorários do árbitro, para que também seja afastado qualquer indício de que esse procedimento foi realizado com o intuito de restringir o acesso à solução do conflito daquele empregado. Vou dar um exemplo. Há conflitos até R$100 mil, o empregador arca com os custos da arbitragem e também com os custos honorários do árbitro. Obviamente, sem prejuízo em eventual sentença arbitral, o perdedor restituir o valor que foi pago previamente. Então, são, em rigor, essas as recomendações bem objetivas na celebração da cláusula arbitral. Agora, repito, a recomendação, sem dúvida, é que seja uma cláusula arbitral que traga o essencial e, de preferência, já eleja uma Câmara Arbitral, evitando, assim, eventuais discussões e procedimentos posteriores e desnecessários. Obrigado, Gustavo. Está aberto espaço para que os nossos convidados comentem a resposta. Bom, eu acho que Gustavo tocou num ponto super importante e que serve aí de norte para um aperfeiçoamento futuro de regulamentos arbitrais que venham surgir a respeito desse adiantamento de despesas. Então, quando a gente vê o regulamento da American Arbitration Association, a gente percebe que eles colocam uma tabela de custas que diferencia a participação do empregado da participação do empregador. Geralmente, o empregador ele entra com 2 vezes mais, a depender do valor do conflito, 3 vezes mais, eles têm uma tabela, de forma que, de algum modo, aquilo também facilita a compreensão de que, ao se pactuar a cláusula arbitral, não se queria impedir da pessoa recorrer a algum tipo de justiça, né?
Então, acho que a sugestão é excelente. Sem dúvida nenhuma, essas considerações que ele fez a respeito de observar os procedimentos relacionados aos contratos de adesão, eu acredito que a jurisprudência deve caminhar por esse sentido. Agora, para as situações em que for possível, eu acredito que eu também recomendaria que ou o empregado pudesse ser assistido pelo seu sindicato, se houver um ambiente propício para isso, né? Se houver uma possibilidade, ou então pelo seu advogado, né? Todo mundo deveria ter um advogado. E aí, nesse momento, vamos chamar o advogado para que possa assinar aquele documento, como a gente assina a transação extrajudicial junto com o advogado, que aí não resta dúvida de que a pessoa estava informada e que deu seu consentimento de forma livre, né? Subscrevo integralmente aqui. É preciso entender que se há um mito que precisa ser desconstruído o mais rápido possível, é a ideia de que o juspostulante pessoal na justiça ou de uma atuação uma atuação extrajudicial sem a participação de advogados seja algo de acesso a uma justiça de uma concepção material. Na verdade, ir para qualquer tipo de demanda judicial ou ir para qualquer tipo de negócio jurídico nas relações de direito material sem um acompanhamento técnico é o risco da automedicação. Você pode ter uma dor de cabeça, toma um comprimido e passa a dor de cabeça, ou tem uma dor de cabeça, toma um comprimido, tem um choque anafilático, um edema de glote e morre. Então, é preciso efetivamente ter o devido cuidado nesse aspecto. Subscrevo integralmente as palavras da minha encantadora, fantástica, poderosa, vitaminada, fashion, insuperável advogada, doutora Ana Cristina. Você não é imparcial. Nesse ponto, eu posso dizer que a profunda admiração não obnubila o meu juízo. Então, eu agradeço muito mais uma vez. Vocês estão vendo aí porque que Pamplona é cantor, né? Você viu o grave dele? Como é que se manifesta? É uma beleza. Mas aí, você quer contribuir? Se quiserem, eu posso cantar. And now the ends meet, and so I face the final curtain. Bernardo, só para finalizar aí, Gustavo Galvão encerra o tema muito bem. Só pelas perguntas do chat, deixar muito claro que, não diria que todos, mas quase todos, sobretudo os principais princípios da jurisdição estatal, estão previstos obrigatoriamente na jurisdição privada. Então, o árbitro e a arbitragem privilegiam o contraditório, demandam imparcialidade, né? Demanda o devido processo legal à medida de que o procedimento arbitral é previamente estabelecido no regulamento da Câmara escolhida para dirimir aquele conflito. Então, algumas dúvidas apresentadas aí no chat, a gente pode tranquilizar de que é um procedimento que eu diria muito semelhante do ponto de vista das garantias, né, que o procedimento estatal dá em relação à segurança e em relação à imparcialidade, né, da decisão, porque, assim como o procedimento estatal, o procedimento arbitral é um método de solução de conflito por heterocomposição. Haverá a substituição da vontade das partes pela vontade de um julgador. Apenas esse julgador é um árbitro escolhido previamente, né, pelas partes. Só isso. Obrigado, Mazei. Bom, eu novamente vou sair da minha posição de moderador. Importante. E apenas para complementar, Galvão, a sua fala, que eu acho que é muito importante, porque ela suscita justamente os aspectos práticos e os cuidados que o advogado tem que ter e a parte tem que ter no momento de celebrar o contrato, onde vai constar a cláusula ou, eventualmente, esse documento apartado que você fez referência, é de partir da premissa de que, quando a gente está construindo uma cláusula compromissória, uma convenção de arbitragem, existe liberdade para criatividade. E essa liberdade para criatividade acaba gerando um espaço que permite tanto a empresa quanto o empregado
viabilizarem um procedimento arbitral sem que isso implique um impacto econômico desproporcional à realidade econômica dessas partes. Porque eu posso pensar, por exemplo, ao celebrar a convenção de arbitragem, que ao invés de estabelecer que todos os conflitos relacionados ao contrato sejam submetidos ao procedimento arbitral, eu posso fixar um piso, não é? A partir de tal piso, eu submeto o meu conflito à arbitragem. E menos do que isso não se justifica economicamente, então eu tenho que submeter ao Poder Judiciário. Não há problema que aconteça dessa maneira. E o que eu estou falando em relação a custo, eu posso pensar em uma série de outros elementos que, se a gente fosse explorar aqui, a gente não teria como encerrar esse evento num horário razoável. Mas, enfim, a gente pode pensar em produção de provas, como eu mencionei anteriormente, né? A flexibilidade do procedimento admite uma série de negócios processuais que podem regular o procedimento. Enfim, a convenção de arbitragem é um ponto de exercício de criatividade para as partes e para os advogados. Qual é o limite? O limite é, como bem Mazei observou, o devido processo legal. Se o devido processo legal está observado, e o devido processo legal no âmbito do processo do trabalho, né? Que parte do pressuposto de que, eventualmente, pode-se verificar a hipossuficiência do trabalhador. Então, mesmo para esses empregados que são tratados aí como uma casta privilegiada porque recebem um salário mais elevado, ainda assim, eventualmente, se pode restabelecer equilíbrio, um reequilíbrio de forças na convenção de arbitragem, né? Se fala muito hoje de cláusulas assimétricas, em que uma das partes tem um poder maior do que as outras. Por exemplo, eu posso estabelecer na convenção de arbitragem que seja o empregado a decidir se vai para o judiciário ou se vai para a arbitragem, né? É possível pensar dessa maneira. Então, e eu acho que essa percepção também contribui com a conversa que a gente estava tendo sobre os mitos, né? Não é uma imposição. Vai quem quer e vai quem quer do modo que quer. E o local onde se diz o modo que quer é precisamente a convenção de arbitragem. Muito bem, meus amigos. Com isso, a gente encerra o nosso quarto bloco. Eu vou passar aqui a ler. Acho que só tem duas perguntas. Não, tem algumas perguntas para a gente analisar aqui. Vamos passar uma a uma. Prestigiado naturalmente a nossa audiência. Primeiro, a Dênia Valente pergunta o seguinte: é comum o trabalhador buscar a arbitragem ou essa é uma prática que somente os empresários utilizam? O que vocês diriam sobre isso? No Brasil, a gente não tem, né, essa prática ainda. Acredito que a gente está aqui fazendo esse debate para que a gente possa desconstruir essa realidade, para que os empregados também possam se interessar na pactuação da arbitragem. Mas, Dênia, não é comum que o empregado tenha a iniciativa de fazer uma cláusula compromissória no seu contrato de trabalho com o empregador. Essa iniciativa, em regra, é do empregador. Não sei se os meus colegas concordam. Concordo. Eu só acho que esse panorama pode ser modificado, né, Ana Cristina? Eu ia dizer justamente isso. É o campo de uma construção de uma mentalidade e acho que a grande sacada aí do Gustavo é justamente essa ideia de reconstrução da visão sobre o custo, notadamente pós-honorário de sucumbência. Depois, Catiane Araújo diz o seguinte: boa noite a todos. Diante do que a doutora Ana Cristina falou, qual seria o melhor procedimento para um maior avanço da arbitragem? Eu tenho dúvidas ainda quanto à arbitragem e os seus procedimentos. Acho que a dúvida de Catiane tem mais a ver com o passo a passo da arbitragem, né? Como é que ela se desenvolve. Alguém quer contribuir aí? Na verdade, Catiane, o procedimento da arbitragem, a arbitragem é um método heterocompositivo, né? Quer dizer, a gente tem uma figura que
exerce um certo afastamento das partes, porque ela tem dever de imparcialidade, que é o árbitro, e esse árbitro profere uma decisão imposta às partes. Quer dizer, a parte voluntária da arbitragem é o momento em que as partes decidem se submeter ao poder de um árbitro. Mas uma vez dentro do procedimento, o árbitro decide e essa decisão é imposta. Né? Não há possibilidade de escolher se a parte vai se submeter a essa decisão ou não. Agora, quanto à estrutura do procedimento, se a gente entender que um procedimento processual tem essencialmente uma fase postulatória em que as partes apresentam as suas posições, né, as suas teses, os seus requerimentos, os seus pedidos, e em sequência a gente tem uma fase que discute a admissibilidade deste procedimento, quer dizer, se o procedimento é válido, se não é. Por exemplo, a cláusula compromissória celebrada teve a vontade da parte ou não teve, isso pode ser discutido durante o procedimento arbitral também. É o que a gente diria assim que pode se equiparar ao que a gente chama de fase de saneamento, né, do procedimento. Em sequência, a gente vai ter uma fase de produção de provas. É claro que essa fase de produção de provas, como eu mencionei, a partir dos parâmetros de flexibilidade do procedimento arbitral, pode ser muito diferente do que talvez a gente esteja acostumado no âmbito do processo de trabalho. E no final a gente vai ter uma fase decisória, que é a fase pela qual o árbitro vai proferir a sua sentença arbitral e, eventualmente, depois haverá abertura de um prazo para esclarecimentos, pedidos de esclarecimentos das partes dirigidos ao árbitro, de maneira que ele possa, eventualmente, corrigir alguma omissão, sanear uma omissão ou corrigir alguma incongruência, aquilo que a gente pode equiparar aos embargos de declaração. Certo? Então, a estrutura procedimental da arbitragem é muito semelhante à estrutura do processo civil, do processo de trabalho, eu diria de qualquer processo que envolve heterocomposição, porque sem todos esses elementos que eu mencionei respondem ao devido processo legal ao princípio do contraditório. Eu preciso sempre ter posições antagônicas manifestando os seus argumentos, os seus pedidos, preciso ter um momento em que a análise sobre os argumentos de admissibilidade sejam analisados, preciso ter um momento de produzir provas em torno das alegações fáticas e preciso ter uma decisão. Né? Então, é mais ou menos isso que eu acho que ataca aí a sua pergunta. Complementando só... Pode ir, Gustavo. Com um detalhe, Bernardo, a cereja do bolo aí, talvez, para aqueles não tão familiarizados com a arbitragem. Encerrada a eventual fase de esclarecimentos, que nós poderíamos equiparar a um simples embargo declaratório, acabou, gente. Não tem mais instância recursal, não tem segunda instância, terceira instância, ações decisórias, nada. Encerrada essa fase, né, de sentença arbitral e eventual esclarecimento, acabou. Ou é cumprimento espontâneo ou execução forçada. Só corroborando o que Bernardo falou, Catiane. Então, o que é muito importante a gente saber, e que ele também já mencionou aqui algumas vezes, a gente precisa ter em mente sobre a flexibilidade do procedimento arbitral. Então, no início do procedimento, as partes sentam e celebram o que a gente chama de termo de arbitragem, aonde será decidido passo a passo. Então, por exemplo, digamos que nós tenhamos uma lide trabalhista em que o único tipo de prova que será necessária será a prova documental. Discutimos diferenças de eventuais parcelas não pagas ao longo do vínculo. E aquelas parcelas, elas serão verificadas apenas à luz daqueles documentos. Então, as partes, por exemplo, podem pactuar que a única prova que será feita naquele processo será a prova documental. O importante, como o Bernardo falou, a existência do contraditório, né, que existe a oportunidade de ambas se manifestarem, mas essa flexibilidade é muito importante. Claro que a gente tem os negócios jurídicos processuais hoje em dia, que também nos processos judiciais existe a possibilidade dessa pactuação, mas ainda não virou cultura isso. Engraçado, né? Porque quando as partes recorrem ao Poder Judiciário, elas estão com um espírito maior de litigiosidade que as impede de celebrar negócios jurídicos, ainda que processuais. Diferentemente, quando se procura arbitragem, parece que os ânimos estão assim menos exaltados e existe um certo estímulo a uma cooperação mútua e que os negócios processuais sejam celebrados. Então, assim, é um campo fértil para que esses negócios jurídicos processuais sejam plenamente celebrados e tornem o procedimento, inclusive, mais célebre.
Muito bem, meus amigos. Chegamos ao final de mais um webinar. Eu queria agradecer muito a presença de todos que estiveram aqui conosco. Queria agradecer muito a presença de Ana Cristina, de Gustavo Mazei, Gustavo Galvão, ao meu querido professor Rodolfo Pamplona, por esse fim de tarde agradável que nós tivemos discutindo esse tema que é tão interessante e ao mesmo tempo, tão espinhoso no cenário da jurisprudência brasileira. Então, muito obrigado. Ana Cristina, um abraço para você. Um abraço, Gustavo. Agradecemos também. Foi um prazer enorme, uma oportunidade assim espetacular. Espero que a gente possa ter outros debates sobre o tema oportunamente. Galvão, um abraço para você também. Obrigado, Bernardo. Obrigado a todos. Foi, de fato, riquíssimo o debate e foi um prazer participar. Estou à disposição sempre quando for necessário. Muito obrigado. Mazei, deixa o meu abraço para você. Também. Um abraço a todos. Muito obrigado. Grande abraço e muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Quero agradecer a todos e a todas. Dizer aí, Bernardo, faz uma foto aí para a gente estar aí, dizer para o pessoal aí que está participando também. Pode tirar foto da gente, postar na rede social, marcar lá no meu Instagram e pode mandar mensagem aí no meu Instagram, no meu YouTube, no Twitter, no Gazag, no Plato. Eu estou em tudo quanto é rede social, só não estou no Tinder. Então a gente se encontra por aí. Será um prazer a gente bater um papo. Então, marque uma foto da gente aí, Bernardão, e aí a gente sai. Então pronto. Todo mundo pose pro print. Estou achando ótimo que estou aqui do lado de Ana Cristina, aí melhora um pouco a beleza minha aqui. Pronto, print screen feito. Um abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado. Boa noite, gente. Bom dia, baiano. Fui, Banamel. Partiu.